Olá pessoal, e aí, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. A gente vai dar continuidade nas nossas aulas de esporte e lazer, certo? Então, semana retrasada a gente começou a aprender ali um pouco mais sobre o futebol. Esse mês a gente vem falando sobre o futebol, que é um dos esportes mais conhecidos, né? O mais conhecido do nosso país e do mundo, certo? Então, uma coisa interessante, né, que eu devo falar para vocês, né, pedir desculpa pela semana passada, porque tive um problema no computador, né, e não pude gravar as aulas, não deu, ficou difícil de gravar, mas já foi consertado, graças a Deus, e aí está, né, pra gente poder ter as nossas aulas como a gente tem dessa forma, que é bem melhor do que um vídeo de qualquer uma pessoa do YouTube, né? Então, como a gente teve esse problema nessa semana passada, a gente viu um pouco mais, certo, das regras da tática do futebol, certo? Eu passei duas atividades para vocês, só era marcar ali a alternativa correta. Muitos acertaram, certo, ali do impedimento, e eu até me surpreendi por vocês acertarem do impedimento, porque eu pensei que era mais difícil, e muitos erraram a da formação, né? A da formação, a alternativa errada era 4-4-4, porque se a gente somar, né, 4 mais 4, 8, mais 4, 12. Então, o time de futebol ele não tem 12 jogadores, ele tem 11 com goleiro, né? Mas 10 são jogadores no campo. Então, mais um que é o goleiro que fica na barra. Então, muitos erraram, mas ali foi corrigido, foi refeito e vocês acertaram, né, certinho aí. E continuem fazendo a atividade porque nós estamos no caminho certo, certo? Estamos estudando, estamos indo a fundo. Então, a gente vai continuar a falar sobre o futebol, certo? Sobre esse esporte em que a gente está aprendendo a cada dia mais, certo? E nesse mês a gente vem falando sobre ele, é o nosso assunto principal. Se a gente tivesse com as aulas presenciais, a gente estaria jogando ele na prática, certo? Mas a gente pode jogar ele em casa, treinar ele em casa, se você tiver uma bola aí, fazer desafios de embaixadinha ou do que for, tá bom? Então, nossas atividades foram ok, certo? E prestem atenção, certo? No final da aula, essa aula vai ser um pouco mais rápida. Por quê? Porque essa aula vai exigir a prática de vocês. É uma atividade que a gente já fez aí na escola, certo? Já fez na escola. E que a gente irá refazer agora, só que mais bonito. Por quê? Porque semana que vem, encerrando esse assunto do futebol, das regras, da história, de tudo do futebol, eu vou trazer essa atividade de vocês aqui no nosso vídeo, certo? E aí, como vocês estão vendo aqui a imagem de uma TV ligada, assistindo aí, a gente vai ver a atividade de vocês. Eu vou trazer aqui cada uma que vocês me mandarem, certo? Então esse vídeo vai ser um pouco menor e o outro vai ser um pouco mais longo, porque aí eu vou trazer as atividades de todos vocês, certo? Então, o que é que a gente vai falar hoje do futebol? O futebol, pessoal, como a gente já conhece, é um esporte muito conhecido no mundo, é o esporte mais conhecido, que move muitas pessoas. E com esses interesses, a televisão, né, a mídia, ela começou a ter interesse no futebol por conta da audiência, certo? Quanto mais audiência para a TV, melhor. Então ela viu que se esse esporte leva 80, 60, 50 mil pessoas a um campo para assisti-lo ali ao vivo, né, presencialmente, então se a gente colocar ele aqui na nossa transmissão, creio que vamos ter milhões aí de audiência, de pontos de audiência. E é o que acontece hoje e é uma ideia que deu muito certo. Então, o futebol, desde o início ali da televisão e do rádio, começou a entrar, certo, nesse meio de mídia muito forte. E isso aí a gente vê até hoje, né? Televisões guerreando para ter direito da transmissões do futebol. Televisões entrando, hoje, essa época agora mesmo da pandemia, muitos clubes aí ganhando dinheiro com essas transmissões, né, de jogos que não, a torcida não pode ir, porém pode assistir de forma privada ou paga em algum canal, ou simplesmente, né, na TV aberta, como a gente tem visto, né? Então a gente vê que na TV aberta muitos jogos são passados, daí de quarta, de domingo. Hoje é quinta, né? Quarta-feira ontem passou o jogo na televisão, domingo vai passar de novo, e isso movimenta muitas pessoas, certo? Movimenta muito o público. É um esporte, como eu já disse, que chama muita atenção. Então a mídia, com esses interesses de audiência, começou a colocar a televisão, na sua televisão, o jogo do futebol, né? E com isso ela atrai muitos investidores. Você, quando está assistindo o jogo, creio que todo mundo aqui já assistiu um jogo de futebol na televisão, né? Do seu time ou de outro time. Quando você está lá assistindo, o narrador está lá, no momento passa o quê? Uma propaganda. Certo? O jogo tá lá, ó. Trabalha a bola aqui de um lado, o narrador lá, e quando vê, ó, patrocínio, não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque isso é dinheiro, isso envolve muito dinheiro. Então, o esporte do futebol,
ele movimenta essa grana, movimenta esse lucro e movimenta pontos de audiência, que é o que mais interessa, porque atrai patrocinadores para a televisão. Então, sabendo desse meio da mídia, as programadoras de televisão saíram também do campo. Hoje elas estão fazendo isso, né? Há um tempo atrás e até há poucos anos aí atrás, 2, 3 anos, a televisão era um dos únicos meios de a gente assistir jogos de futebol, né? Ou então escutar pelo rádio ou assistir pela televisão. Mas o que a gente está vendo agora há pouco tempo, ganhando muito poder, as transmissões assim, ó, feita através do quê? Do celular, do computador. Você recebe a transmissão através da sua internet, certo? Você faz um planozinho ali de 15, de 10 reais, tipo Netflix, certo? Que você faz em casa. Muitas operadoras estão fazendo dessa forma aí, certo? Muitas, não só operadoras, mas distribuidoras de TV. A gente vê algumas como Esporte Interativo faz esse sistema. A gente tem a DAZN, que passa a Série C, né? E tantos outros operadoras e programadoras de televisão que estão migrando, ampliando, né? Não é migrando, mas estão ampliando o seu serviço de transmissão, não somente ficando no rádio e na TV, mas chegando ao telefone móvel, ao tablet, certo? Que está nas nossas mãos. Então isso tudo é o quê? Investimento, é meio de audiência e é meio de propaganda e financeiro, então é dinheiro que se envolve. E como eu já tinha falado, com a pandemia, a gente não pode ir a um estádio assistir ali presencialmente, mas a gente tem o interesse de assistir dessa forma e a gente acaba pagando para assistir também, certo? Alguns jogos. Então, não sei se vocês já assistiram aí da sua casa, né? Tipo, jogos de futebol através do seu celular. Um jogo da UEFA Champions League, você assistindo no seu celular. Isso está acontecendo agora há pouco tempo, certo? Essa ampliação desse sistema de transmissão de futebol para celulares e tablets não faz nem 2 anos. Então, é uma coisa nova em que a gente está presenciando, né? A nossa geração está presenciando isso. Então, o futebol, ele começa a ampliar suas áreas por ser um esporte bastante conhecido e de interesse, né, comercial. Então, é bom porque a gente tem vários meios de assistir o futebol, certo? Sendo pago ou não. Mas também faz com que esse mercado fique quente, né? Porque muitas programadoras, muitas operadoras de TV interessadas nessas transmissões. Então, tem ali aquela guerra, né? Vai passar em tal TV? Não, porque a outra comprou esse jogo. Isso aí tem sido levado. Então, a gente vê que esse movimento, como eu tinha visto a TV, certo? A TV e rádio ali é o que a gente mais escuta junto, né? Hoje na mídia. E aí passa a ser agora também jogos transmitidos pela internet, tablet, celular, certo? E é bem legal. E isso movimenta muito o quê? Os clubes brasileiros. Aqui tem alguns clubes brasileiros, creio que aí tem uns 50 clubes aí. Tem muito mais do que isso no Brasil. O Brasil, se eu não me engano, tem cerca de 1.800 clubes profissionais hoje, certo? Divididos aí em várias séries, em vários campeonatos estaduais, certo? Então, aqui a gente conhece bastante desses clubes. Os clubes aqui mais conhecidos da nossa região, que é Pernambuco, né? O Náutico, que está ali em cima, o Santa Cruz e o Sport, que está aqui embaixo. Então, nós temos clubes reconhecidos nacionalmente, certo? E exteriormente, certo? Os nossos clubes, eles têm mídia também. E isso interessa muito às televisões, às rádios e a todos que patrocinam esse meio aí. Se vocês verem, a Copa do Mundo, ela movimenta o mundo todo, certo? Onde for, não sei se vocês lembram, em 2014 a Copa foi aqui no Brasil, há 6 anos atrás. Isso parou o Brasil todo, construções de estádios e tudo, porque movimenta muito a mídia, certo? Então, a gente vê que a Copa do Mundo, além dela parar tudo, as pessoas assistem ela em outro lugar do mundo. Por exemplo, a Copa no Japão, a gente assiste aqui no Brasil, certo? Então aqui são clubes brasileiros que a gente precisa distinguir isso. Agora, vejam só. Como eu já tinha falado, o Náutico, o Santa Cruz e o Sport, que estão nessas fotos aí, são os clubes conhecidos aqui de Pernambuco, de onde a gente mora. O restante aí, ó, que a gente pode ver, São Paulo, Flamengo, Bahia, Fluminense, Cruzeiro, Corinthians, certo? Esses clubes são o quê? De outros estados. O Corinthians é de São Paulo, certo? O Bahia é da Bahia, o Flamengo é do Rio de Janeiro, certo? O Figueirense é de Santa Catarina, o Cruzeiro é de Minas Gerais, certo?
Internacional do Rio Grande do Sul, Paysandu, daqui junto do Remo, né? Que é o Paysandu e Remo, os dois adversários um dos outros, também é do Nordeste aqui, certo? Então, tem muitos clubes aí que são envolvidos no Brasil, certo? Todo. Em Pernambuco, no nosso estado, a gente tem Santa Cruz, Náutico e Sport, que duelam ali com outros clubes do interior no Campeonato Pernambucano. Aí quando a gente passa para o brasileiro, tem esses outros clubes, Cruzeiro, Corinthians, todos os estados se juntam no Campeonato Brasileiro. E se vocês podem ver aí na segunda fileira, o quarto escudo é o do Brasil. Por quê? Porque todos esses clubes resumem-se no Brasil. Por quê? O Campeonato Brasileiro, ele é grande. Ele tem séries A, B, C e D. São muitos clubes, como eu disse a vocês. Mas esses clubes são de cada um estados diferentes. Então eles jogam os seus estaduais, depois jogam o nacional, que é o brasileiro, da A, da B, da C ou da D, dependendo da classificação do seu time. E todos esses times param, né, na época da Copa do Mundo para assistir a seleção brasileira. Então, depois que a gente vê o nacional, a gente vê o mundial. Ou seja, estadual, nacional, mundial. Tem os campeonatos sul-americanos, certo? Também que é bem interessante. Como funciona isso, professor? Assim, os estaduais são os times daqui, Pernambuco, certo? Depois dos estaduais, a gente joga o nacional, não é isso? Que são os times do Brasil, todos os times ali do Brasil, divididos em séries A, B, C e D. Depois disso, tem o sul-americano, que vão jogar os clubes que são da América do Sul. Ou seja, já vai ampliando, já notou? Estadual, nacional, sul-americano, certo? E vem o mundial, certo? O mundial de clubes ali, que muitos já participaram. O Flamengo participou, né, no último mundial que teve. Acabou perdendo para o Liverpool, né, mas participou. Foi o brasileiro representante aí. Então, tem essas escalas aí dos clubes, beleza? E o Mundial de Clubes, né, que é o que a gente falou, que o Flamengo participa, é diferente do Mundial de Seleções, porque aí a gente começa a falar de seleções mundiais como Brasil, Argentina, Espanha, Alemanha e etc, certo? Então, fora esses clubes aqui, pessoal, também, eles movimentam o quê? Muito a torcida. Você vê os jogos de Série D com campos lotados. Por quê? Porque a torcida movimenta. Hoje nós não podemos ter presencial, né, no campo. Como eu já disse, a gente assiste. Por isso está chegando mais meios de que a gente assiste na mídia. Mas o meio mais comum de o torcedor acompanhar o seu time é assim, ao vivo do campo de futebol. Certo? Isso movimenta dinheiro, movimenta venda. E isso é a paixão de muitos brasileiros hoje, acompanhar o seu time de futebol. E venhamos e convenhamos, né? Todos nós temos um time de futebol de coração que a gente acompanha desde pequeno e vai acompanhar aí até o resto da vida, porque todo brasileiro tem um time de futebol que gosta. Se não gosta, gosta do Brasil, né? Do futebol Brasil. Então, pessoal, além dos clubes do Brasil, a gente conhece também muitos clubes de fora. Esses são alguns clubes de fora que são bem conhecidos aqui, certo? Que é o Arsenal, o Bayern de Munique, o Chelsea, o Barcelona, o Manchester United, o Liverpool, o Internacional de Milão, o Milan, o Real Madrid, a Juventus e tantos outros clubes como Paris Saint-Germain também, certo? Que não está aí, mas é bastante conhecido porque o Neymar joga lá. E tantos outros clubes, pessoal, que está aí. Então, por que a gente conhece tanto? Porque a mídia nos traz esses jogos para a gente assistir. Você pode mudar, colocar no canal aí, ou na TV, ou na internet, certo? Porque temos o sistema de internet agora de futebol, de transmissão, que muitos operadores estão oferecendo, como eu falei, muitas transmissoras. E a gente acompanha e acaba gostando, certo? Desses times, acaba criando um vínculo com esses times de afeto. E a gente torce, você diz, aqui eu torço pro Corinthians, mas lá fora eu torço pro Real Madrid, entendeu? Então você acaba criando um vínculo com o time exterior. E muitos estão acompanhando agora na UEFA Champions League, né? A final entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique que vai ter. Então muitos aí têm acompanhado esse meio, porque chega na nossa TV essas transmissões e chega de uma forma boa, limpa, onde a gente assiste e acaba admirando esse futebol. Então, pessoal, qual vai ser a nossa atividade de hoje, certo? O que é que a gente viu hoje, para a gente resumir? A gente viu que o futebol chegou às TV, né? Hoje é o esporte que a gente conhece, a mídia investe muito nele. TV e rádio ali, né, o câmbio principal. Hoje a gente consegue assistir jogo nos tablets, no celular, através de planos aí que a gente faz, exemplo, paga um valor e você tem condição de assistir o jogo,
certo? Isso movimenta muito a torcida, além de ir para o campo também assistindo em casa, certo? E temos os clubes brasileiros que a gente conhece, os times exteriores também. E qual é a nossa atividade de hoje, pessoal? Vocês, em casa, vão pegar o caderno, certo? Bonitinho aí, do jeito que vocês acharem melhor. E vão desenhar o escudo do clube do seu coração, certo? Exemplo, se o clube do seu coração for o Fortaleza, você vai escolher o do Fortaleza e vai desenhar, do jeito que tá aí, certo? Então você vai escolher o clube do Fortaleza, é o seu de coração, você vai escolher o seu do coração, certo? Vamos supor, eu dei o exemplo do Fortaleza, vamos supor que o time do seu coração é o Bahia. Tá vendo ali o escudo do Bahia? Você vai desenhar o escudo do Bahia. Vamos dizer que é o Vitória, que é o que tá aqui embaixo, ó. Esse último aqui, ó. Você vai desenhando o Vitória. O clube do seu coração. É o Santa Cruz, é o Sport, é o Náutico, é o Flamengo. Escolha, desenha aí o escudo bem bonito, pinta bonito, certo? Em casa. Se não tiver, faz aí com um lápis, tudo. Manda pra mim no privado. Não tem nem dúvida nessa atividade, né? Fácil, fácil. Mandem pra mim. E o que é que eu vou fazer? Semana que vem, vocês vão mandar a atividade para mim, certo? E na próxima aula eu vou colocar na aula os escudos do time do coração de vocês, certo? Exemplo, vamos supor que você escolheu aí o Ceará, que tá aí, né? Eu gosto do time do Ceará, é o meu time de coração, professor. Desenha o escudo do Ceará, mandou para mim como atividade no privado, certo? No WhatsApp. E aí eu vou corrigir lá, tá ok, tá bonito. E aí, próxima aula, a nossa videoaula aqui, eu vou colocar, ó, o aluno tal tem um time do coração a Ceará, e ele desenhou aí o escudo. Então, faça cada um bonitinho aí, coloque a criatividade para que eu possa estar mostrando na próxima aula, tá bom? Então, essa é a nossa aula, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.